Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão semanal do mercado brasileiro, dia 28 de agosto de 2023. Hoje nós vamos analisar ativos um tanto diferentes daqueles que a gente analisou semana passada. Acho que tem dois repetidos no caso das ações, né, e os outros todos são diferentes. Porque, lembrando, né, nós mudamos o conceito, nós analisamos os ativos com as maiores altas e as maiores baixas durante a semana, o que nos dá uma visão de que pode acontecer na próxima semana a partir deste maior deslocamento. Em geral, os ativos que fecham uma semana com maior deslocamento, seja para cima, seja para baixo, podem estar num ponto de inflexão, de virada. E aí pode-se aproveitar esses momentos para se fazer posições compradas ou vendidas, descoberto, para se ganhar no curto prazo. Certo? Que é a nossa visão interessante aqui, né, nesse ponto para um contexto semanal, ok? Vamos lá, vamos mudar para os gráficos, né? Primeiro a gente analisa o contexto geral, mais macroeconômico, né, que passa pelos juros. Né? Os juros nessa semana tinham subido na semana passada. Essa semana eles começaram ainda com uma pequena alta, mas caíram, né, e voltaram a subir, mas não o suficiente. Perceba que eles estão batendo nesta resistência aqui, que é a média de 55. É difícil os juros passar da média de 55 sem uma virada de tendência. Por enquanto ele está numa tendência de baixa e está encontrando resistência na média de 55. Certo? Cada vez que ele se aproxima, aqui no caso era a média de 55 mais a banda de Bollinger, certo? Que permitiu aí fazer uma resistência considerável, né? Assim como os juros americanos, os juros brasileiros é um ativo muito fácil de ganhar dinheiro. Por quê? Porque exceto quando ele dá um movimento brusco por alguma variação do mercado, ele respeita, né, direitinho o movimento. Aqui ele bateu na primeira volatilidade, né, ou seja, aqui ele estava batendo na segunda, ou próximo dela, bateu na primeira, significa que o ativo está mais forte do que anteriormente. Mais forte significa que ele tem maior força de compra do que força de venda. Ele pode subir ao invés de cair. Certo? Então ele fez um mínimo aqui mais alto do que o mínimo anterior. Isso significa que ele começa a tomar mais força compradora. Ah, vai virar? Cedo para dizer, mas está começando a acontecer. Pode simplesmente, por assim dizer, né, desacontecer, certo? Mas está começando a acontecer. O mercado, na verdade, eu acredito que está percebendo aquilo que a gente já fala há meses. Né? Só voltar aí nas nossas publicações que vocês vão ver a gente falando. Não existe contexto no Brasil para uma queda sistemática dos juros. Quando o Banco Central cotou 0,5% na taxa Selic, nós falamos, erraram. Né? Com toda a pretensão possível, porque quem sou eu para questionar o BC? Lá está cheio de especialistas, né? Mas eu falei, erraram. Né? E logo depois, alguns dias depois, o mercado se deu conta e começou a falar que erraram. A reação do mercado foi de que ele entende, né, que o BC errou, que deveria ser menor este corte. Eu dizia que deveria ser um corte de 0,25 ou nada, mas acreditava mais que haveria, né, que seria necessário dar um recado para o mercado, em função de ter tido um mês de deflação, coisa do tipo, corta 0,25. Mas cortaram o meio, não foi bom. O contexto fiscal do Brasil, né, ou seja, a capacidade do Brasil de arrecadar aquilo que ele precisa para suprir os gastos que ele está fazendo, não é bom. Né? Fechou o primeiro semestre com mais de 40 bilhões de déficit e tem uma projeção de fechar esse ano em mais de 120 bilhões de déficit. Isso não é bom. Os estrangeiros estão tirando dinheiro a rodo da Bolsa de Valores brasileira. Perceberam o tamanho da encrenca que estava aqui. A Bolsa está barata? Está barata. Aí é outro ponto. Deixa eu passar dos juros aqui primeiro. Ele encontrou o suporte aqui e começou a subir. O crocodilo ainda não virou. A mordida do crocodilo
não tá bacana, mostrando uma alta aqui, não, nem uma baixa propriamente dita. Tá mostrando mais uma alta do que uma baixa. E o Maximus está mostrando uma ligeira alta, um ligeiro movimento de alta, mas com esse essa última barra aqui com uma intensidade de deslocamento negativo. Certo? Então, é mais possível que ele encontre resistência aqui, que essa resistência segure, de fato, né? Não é a resistência que segura, mas que o preço não avance além dessa resistência e volte a cair para essa semana. Isso é o que eu entendo dos juros. Agora vamos para o índice. Eu tenho falado, o índice subiu bastante essa semana. Chegou na resistência da mandíbula e voltou a cair. Eu estava falando nos juros que não existe contexto para ter uma alta sustentável da Bolsa de Valores. Pode subir? Pode. Mas não há estrutura no país econômica para que isso aconteça. Os estrangeiros estão saindo a rodo. Acabei de falar isso. Certo? Este movimento aqui pode ser simplesmente um movimento de liquidação de posições. Liquidação forçada de posições. Olha essa queda. Lembrem-se que o estrangeiro não olha este mesmo índice do jeito que a gente olha. Ele olha este índice dolarizado. Certo? É uma coisa interessante. Eu estou pensando em colocar o índice dolarizado aqui. Me veio na cabeça agora que eu falei. Porque a gente precisa entender como que o estrangeiro enxerga a nossa bolsa de valores. Ele enxerga em dólar, ele enxerga em reais. Mas o fato é, saíram a rodo. E eu falei em algum momento lá atrás que o movimento dos estrangeiros vindo para cá, em um dado momento eles iam se dar conta do que está acontecendo. Tá certo? A gente tem um problema fiscal muito grave no Brasil com este novo governo e esse novo Ministério da Economia. E ele pode se agravar muito a partir de meados do ano que vem, quando mudar o presidente do Banco Central, porque este presidente, até a decisão de baixar a Selic, estava atuando muito bem. Eu acho que ali ele deu o voto de Minerva para o 0,5%, né? Foi uma decisão de 5-4, sendo que o voto dele contou, porque ele só vota quando dá empate, né? Ou seja, ele referendou a porcaria. Foi uma decepção para mim, sinceramente. Eu dizia aqui que deveria ser no máximo 0,25, 0 ou 0,25, que o contexto indicava uma necessidade de queda, né? Não necessariamente um contexto econômico, mas um contexto político indicava uma necessidade de queda, então que se tirasse 0,25. Isso já daria um efeito reverso e não conseguiria cair mais. Ele já tirou 0,5%, queimou dois cartuchos ao mesmo tempo, né? E agora o mercado se deu conta. O mercado se deu conta, não tem condições para continuar os juros caindo, não afasta a possibilidade dele cair, mas não há condições dele cair técnicas, né? Ideológica, tudo é possível. Certo? A inflação tem pressão de alta, tá? Tem pressão de alta. Num dado momento começa a realmente subir, né? A gente está com déficit fiscal, vai fechar o ano com déficit fiscal, que eu não acredito que vá conseguir ser compensado, a não ser por uma manipulação enorme junto com o Congresso. Certo? Então, a bolsa está barata, onde eu parei quando estava falando de juros e deixei para falar aqui. A bolsa está barata? Está barata. Os múltiplos estão baixos? Estão baixos. Porém, só múltiplos baixos não é tudo. Os múltiplos baixos, ou seja, que mostram que você está comprando um ativo barato, eles deveriam pelo menos estimular a compra quando existe um contexto de crescimento. Aqui no Brasil não existe um contexto de crescimento da economia. Pelo contrário, existe um contexto de degradação da economia. Então, qual é a lógica de comprar barato para cair mais? O que fez aqui, olha só, prestem bem atenção no movimento da bolsa. Ele fez um topo aqui,
há 1, 2, 3, 4 semanas atrás. Fez um topo aqui. Aí ele fez um topo mais baixo. Aí ele fez um topo mais baixo. Aí ele fez aqui uma lateralidade. Ele fez um fundo. Aqui era um fundo mais alto do que esse. Aqui ele fez um fundo mais baixo do que os outros, todos que estão na tela, exceto esse daqui. Que é lá de junho. Certo? Aqui a gente não olha numa visão muito longa, né? A gente faz isso na visão mensal e sai na segunda quinta-feira de cada mês. Então, olha só. A gente fez um fundo, aí subiu. Beleza, subiu. Rápido. A questão, foi isso, esse daqui aconteceu tudo essa semana. Essa linha aqui é a linha que separa as semanas. Então, tudo isso aconteceu nessa semana que acabou. Certo? Ele chegou até a mandíbula, passou um pouquinho, voltou e caiu forte. Forte. Certo? Este topo foi mais baixo do que essa lateralidade, foi mais baixo do que os topos anteriores. Configurou uma tendência, uma micro tendência de baixa. Até porque o tempo gráfico que a gente está trabalhando aqui é inferior ao diário. Cada 2 candles equivale a um dia. O primeiro candle pega antes do almoço e o segundo candle a partir do meio-dia depois do almoço. Para cada dia de pregão. Certo? Por quê? Porque eu acho melhor trabalhar dessa maneira. O comportamento dos ativos é muito diferente de manhã e de tarde. Eu gosto de olhar. Olha aqui. Por exemplo, na sexta-feira, olha o comportamento de manhã, olha o comportamento de tarde. Na segunda-feira passada, olha o comportamento de manhã, olha o comportamento da tarde. Na terça-feira, olha o comportamento de manhã, olha o comportamento da tarde. Na quarta-feira, olha o comportamento de manhã, olha o comportamento da tarde. Na quinta-feira, olha o comportamento de manhã, olha o comportamento da tarde. Sistematicamente, o movimento foi mais amplo, seja para cima ou seja para baixo, no período da manhã. Então, isso, na minha visão, agrega valor à leitura e à interpretação do mercado. Porque quando as coisas se invertem, porque aconteceu alguma coisa diferente, né, que mudou o contexto fora da normalidade. E aí eu vou investigar para saber o que está acontecendo, se eu não souber ainda, né, pelas notícias e tudo mais. Eu não sigo notícias para operar na bolsa porque as notícias, quando chegam, a coisa já aconteceu. É besteira olhar a notícia. A notícia ela serve para a gente entender alguma coisa postumamente, não para a gente entender alguma coisa previamente. Não sei que você sente, por exemplo, na hora do discurso do Jean Powell ou de alguma pessoa influente que tenha capacidade de mexer o mercado e fique ali olhando o que ele está falando e com o dedo no botão do mouse ou do teclado para poder operar. Tem gente que faz isso. Eu não gosto de fazer, já fiz. Dá para ganhar muito dinheiro nessa hora. Mas é muito arriscado. Quando você erra, né? Você errou a percepção do negócio, perdeu o dinheiro pra caramba. Eu nunca perdi dinheiro nesses movimentos, mas eu também não operava tão grande, né, por causa do risco envolvido. Dá para fazer? Dá, mas é arriscado. E aí a gente sabe que essa semana houve uma fuga significativa de capital estrangeiro da Bolsa de Valores. O que pode ser isso daqui? Dado que não há contexto para alta. A gente teve a maior sequência de baixa de 40 anos da Bolsa de Valores. Você acha que o mercado simplesmente sobe assim, do nada? Depois de uma sequência de baixa que superou os 40 anos, é sequência de baixa, não é volume, né? Não é extensão de baixa. É sequência de dias de baixa. A queda até que não foi tão grande, mas ela perdeu suportes importantes. Ela chegou abaixo de suportes importantes aqui anteriores. Foi caindo. E aí? Para mim, eu posso estar enganado, mas para mim isso daqui é realização dos estrangeiros, ou seja, se desfazendo dos ativos para poder sair da bolsa brasileira. O dólar estava fluindo para fora. Para esses caras colocarem o dólar para fora, eles têm que vender o que eles têm. Como o volume é muito grande, eles começam a vender e consumir liquidez. Começa a consumir liquidez, o preço sobe. Gente,
É só isso. E é tudo isso ao mesmo tempo. Né? Consumiu liquidez, ou seja, teve um volume grande de operação no mercado, seja para cima, seja para baixo, movimento comprador, movimento vendedor. Se for comprador, é porque está saindo, está consumindo liquidez e o preço vai subir. E se eu estou vendendo aqui, eu estou consumindo a liquidez de compra, o passivo de compra. Certo? Existem dois tipos de operador, o ativo e o passivo. O passivo é aquele que coloca a ordem e fica esperando alguém lá executar no preço dele. E o ativo é aquele que lança uma ordem ao mercado e consome a liquidez, consome essas ordens passivas que estavam lá. Quando a pessoa toma a decisão de sair, ela tem que vender mercado. Não tem jeito. Se ela toma a decisão de sair agora, né? Tem que ser agora, é urgência. Se ela tem urgência, ela falou, tô fora desse mercado, vou sair, tchau, fui. Ela vai dar uma ordem ao mercado, vai liquidar a posição dela. Posições grandes consomem muita liquidez. Consome muita liquidez e os preços sobem. Tá? O negócio aqui já está muito longo. Vamos para frente. O dólar caiu. Por que caiu? O estrangeiro está indo embora. Ele vai vender reais a qualquer preço e vai comprar dólar. Não deveria subir? Interessante, né? Meu, entendam uma coisa. O estrangeiro, ele faz hedging na bolsa. Certo? Ele dolariza a posição dele em bolsa. O que importa para ele é a posição em dólar. Então não acontece exatamente do jeito que a gente imagina. Tá? E o outro ponto, o mercado que ele atua é um mercado cambial, não é um mercado futuro. São mercados de moeda, mas são mercados diferentes. E o dólar caiu e encontrou suporte. Se você assistiu a minha visão global macroeconômica de sábado, você vai perceber que o dólar está se valorizando em frente a todas as moedas que a gente analisa. Frente ao euro, frente à libra, frente ao ien, frente ao franco suíço, frente ao yuan. E ela está desvalorizando em relação ao real? Você acha que a gente está com essa bola toda? Ou tem algo diferente acontecendo aqui? Simples assim. Eu sempre falo para os meus amigos, colegas, ou para quem seja para quem pergunta, e falo aqui também. O dólar caiu, por exemplo, aqui. Eu sou comprador, eu estou comprando. Eu não vou comprar aqui, óbvio. Mas caiu, estou comprando. Caiu aqui, parou, estou comprando. Tava aqui, tô comprando, tava comprando. Comprando dólar e mandando para fora. Eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo. Sim, desculpe, eu esqueci. O indicativo aqui é de queda, mas não muito, mas é de queda. E no Maximus é o de queda, mas já perdendo força, ou seja, já querendo virar para alta. Eu não acredito que o dólar vai conseguir segurar muito para baixo. Ele vai subir de novo. Tem uma média aqui de 55, né? Tem a média de 144 que está aqui. Elas estão se aproximando já faz algum tempo. Provavelmente vão se cruzar. O crocodilo está mostrando baixo, mas na minha opinião, apesar do que o indicador está mostrando, no curto período eu teria de operar vendido. Eu opero o dólar aqui, operaria vendido, operei essa queda aqui, por exemplo. Mas, numa visão um pouco mais global, um pouco mais de vários dias, o dólar vai voltar a subir. Não vai demorar muito. Ok? Hoje mesmo eu comprei dólar. Aliás, hoje não. Sexta-feira, né? Eu fiz o câmbio na sexta-feira para garantir o câmbio na segunda-feira. Então hoje o dinheiro aparece em dólar na minha conta, eu vou comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos. Certo? Pense em fazer o mesmo. Eu estou devendo, eu sei,
uma explicação sobre isso, né? Um vídeo sobre isso. Eu vou fazer. Eu estou enrolando isso há bastante tempo. Preciso fazer. Mas, independente disso, se prepare para ter capital nos Estados Unidos. Não tem outra forma de você proteger seu capital. Ou compra ouro. Hoje você consegue comprar barrinhas de 25 gramas de ouro. Né? Talvez até consiga menos. É uma boa também. O problema é guardar. Porque tem um certo risco envolvido. Então, seja esperto. Não coloque num cofre dentro de casa, dentro de um armário. Coloca em outro lugar. Use a criatividade. Certo? Depois a gente tem lá o ETF Hash. O Bitcoin e o Ethereum caíram bastante na semana passada. Continuaram o movimento de queda essa semana. É um movimento que vai contra as nossas expectativas. Eu tenho uma visão de que eles devem subir. Eu não vejo nenhum lastro no Bitcoin, no Ethereum. Tenho minhas ressalvas. É um ativo altamente especulativo. Até por isso que eu coloco o ETF aqui. Eu acho mais confiável. Existem pessoas olhando por trás disso para não ter um problema maior, né, de desvio, de coisas desse tipo. A gente viu aí várias corretoras de criptoativos quebrando ou prejudicando seus investidores. Né? Então eu gosto de colocar no ETF porque tem a proteção da Bolsa de Valores, a proteção da CVM, a proteção de um bom gestor, que é a Hashdex, né? Que eu confio também. Sigo o que eles estão fazendo. Eu acho que é a maneira mais efetiva de se investir aqui no Brasil. Eu uso o mesmo ativo que o Hash 11 reflete lá na Nasdaq. Eu prefiro, porque daí meu capital fica fora do país. Eu não confio, né, no que vai acontecer nesse país no futuro, né, no futuro próximo. Então eu prefiro deixar lá. Mas se você tem receio e quer coloca no ETF Hash 11, que, na minha opinião, é uma boa. Só que espera mais um pouco para comprar, porque nesse momento ele está em queda. Está caindo. Eu não sei quando vai parar. Tá? O gráfico aqui mostra queda. Então, espera a gente dizer que ele pode ter uma recuperação. E, independente de qualquer coisa, você vai ter que ter estômago para aguentar esse trem. Porque cai. Fazer o quê? Vamos lá. Estou falando muito hoje. Espero que vocês tenham paciência, porque foi importante que eu falei nos juros no índice. Essa semana fechou com uma ligeira alta na bolsa. Então a gente tem mais ativos em alta do que em baixa. Certo? Se eu não me engano, são 14 ativos que a gente analisa. E tem a coluna aqui, né, semanal. Ainda que alguns no mensal ou no anual estejam em queda. Por exemplo, a Alpargatas no ano está caindo 34%. Nos últimos 12 meses, 52%. Mas fechou com uma alta de 6%. É isso que a gente vai avaliar. A gente quer pegar movimentos mais rápidos. Certo? Vamos ver então? Aqui a gente começa com São Martinho. É um ativo agro. A gente já falou dele na quinta, na verdade, na quinta-feira, mas a publicação foi feita na sexta, né? Sobre os ativos agro. Olha o movimento de alta que teve. Um movimento bonito, muito bonito. Né? E depois de um movimento forte de queda, ele encontrou um suporte. Olha assim, uma linha de suporte aqui. Olha como funciona. Né? Apesar de muita gente falar que não. Tem um pessoal que tem um pouco de ideologia também por trás da técnica de operar. O suporte funciona, mas não é sempre. E a gente tem que entender quando não funciona, por que não funcionou. Tá? Simples assim. Essa camisa que está virando. Ele teve uma alta muito pronunciada. O que pode acontecer aqui? E é saudável que aconteça, é uma correção. Mas numa alta dessa, eu não entraria comprado de jeito nenhum. Eu esperaria que a correção acontecesse. E eu não entraria vendido na correção para aproveitar esse movimento. A não ser que eu estivesse operando esse ativo no day trade, mas não é um ativo tão bom assim para operar no day trade. Então, o que fazer aqui? É tendência de alta. Ele virou muito forte para tendência de alta. Espera corrigir. Ele vai corrigir em algum momento e aí vai ter o alerta de alta de novo. Tá? Esse daqui não é um ativo que eu pegaria a reversão dele. Porque ele veio muito forte. Então, isso não foi uma correção, foi uma virada.
E aí é melhor esperar ele corrigir, pega o fundo da correção o mais próximo possível, que é impossível, a não ser por sorte, pegar um fundo ou um topo, né? E aí segue em frente com ele. Ok? Alpargatas, ela está num movimento bastante lateralizado, mas teve uma alta significativa essa semana. Se a gente olhar bem, olha, ela cruzou a média de 144, ela parou aqui no limite do pântano. A gente tem aqui a segunda linha de volatilidade, tem a primeira que está passando exatamente, ela está parada na primeira linha de volatilidade, segurou na primeira. E em geral, eu estou olhando meio de lado aqui, que eu estou olhando a outra tela, em geral ela respeita a primeira volatilidade. Respeitou aqui, 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 tudo. Então eu diria o seguinte, é uma oportunidade de entrar vendido, porque ele deve corrigir para baixo. Tá? Deve corrigir para baixo. É isso que eu faria se eu fosse operar o Pagatos essa semana. Raizen, um movimento bonito também de alta, numa tendência de baixo. Tendência de baixo. Aqui ainda está em alta, mas já está perdendo força. A aceleração está negativa, mas não perdeu muito. E é um ativo que não tem tanta volatilidade e respeita bem tanto a primeira quanto a segunda. Ele está na segunda volatilidade e está na mandíbula. Para mim, é venda. Eu entraria vendido nesse ativo, esperaria deixar ele corrigir para baixo. E para mim ele vai retomar abaixo. Ok? IR Brasil, ou IRB, está numa resistência, né, de preços, está próxima da segunda volatilidade, está no limite do pântano. A mordida do crocodilo está indicando aí uma possibilidade de alta, e o Maximus está meio lateralizado para alta. Não está muito forte, não. Eu acho que ele pode subir mais um pouco. Eu ficaria atento, mas no primeiro sinal aí efetivo de queda, os últimos candles todos foram, exceto esse doji aqui, mas doji é doji, né? Todos foram de alta desde aqui. Eu esperaria mais um pouco, ele deve ter ainda um movimento mais lateral e ligeiramente para cima, com candles pequenos, mas ele deve cair. Cuidado com esse ativo, porque ele é meio imprevisível. Certo? Mas ele deve cair, seria uma posição vendida. Endy depois de uma lateralidade, teve uma esticada, movimento ainda de queda. Aqui deu uma virada, mas não sabemos o que vai acontecer. O Maximus indica alta e ele deve realmente ter mais um pouco de alta, se bem que já tem 2 dojis aqui e teve alguns dojis no caminho. Está batendo na linha média de 55 períodos e não está em cima da primeira volatilidade. Eu diria, sem muito medo de errar, que ele deve lateralizar um pouco. E aí depende de tudo como vai acontecer, se ele vai realmente retomar uma alta. Eu não acho que vai, eu acho que vai ter mais uma correção. Talvez antes da alta. Ele já fez um fundo mais alto do que esse. Acho que ele deve ter uma correção com um fundo mais alto e aí sim engrenar uma alta. Então eu esperaria essa correção para talvez entrar comprado nesse ativo, mas tem que observar mais um pouco. Ele ainda não está bem claro aí o que pode acontecer de acordo com os gráficos, de acordo com o gráfico. CEMIG é um ativo que não se mexe muito, às vezes se mexe rápido, tem uma volatilidade interessante, mas tem que ficar esperto. Ele está num topo, está querendo encarar uma alta, muito fraco aqui, crocodilo virando, mas para mim tem uma resistência forte aqui que não deve deixar ele passar. Para mim ele vai cair de novo. Para mim seria entrar vendido, mas eu não operaria a CEMIG nesse contexto, não. Eu preferiria ficar de fora. CSN Mineração está numa tendência de queda, teve uma alta razoável na semana, mas caiu. Mas ainda assim ficou
dentre as maiores altas da bolsa. Você vê que não é um movimento muito expressivo. Você vê o movimento que teve na bolsa, né? A gente viu o gráfico, movimento bonito e tal, mas olha aqui a porcaria que tá. A tendência aqui querendo ir para alta, mas a mandíbula resistindo. O Maximus tá caindo, mas não muito, né? Bem lateralizado. Ficaria de fora. Não há contexto muito bonito para operar essa CSN, não. O Vale do Rio Doce, ela teve uma queda forte aqui, pipocou um pouco, né? Aqui foi semana passada, pipocou um pouco essa semana para alta e para baixo. O crocodilo ainda mostra baixa. A mordida do crocodilo, apesar do movimento aqui das linhas de baixo, tem uma mandíbula forte lá em cima, né? Oferecendo bastante resistência, e não há movimentação no Maximus. Isso daqui é lateralidade para baixo. Eu ficaria de fora também, exceto em movimentos intradiários, né, day trade. Vale é um ativo bom para fazer day trade. Mas no contexto que está aqui, não me parece valer a pena. BB Seguridade teve também uma baixa consequente na semana anterior. Provavelmente isso daqui foi pagamento de dividendos, ela paga bons dividendos. Eu não corrijo pelos dividendos, porque eu não vejo sentido, é um dinheiro que saiu da empresa. Eu sei que todo mundo corrige, mas eu não vejo sentido nisso e não me arrependo de pensar dessa forma. Então, ela foi subindo depois, né, a caminho de fechar esse gap. O crocodilo começou a virar, a mordida do crocodilo ainda não mostra alta. O Maximus estava subindo, mas começou a cair. Né, e aqui tem uma resistência importante. Minha opinião, ela vai ficar lateralizado para queda. Não deve subir mais do que isso, não. E eu ficaria de fora. A não ser que você tenha visão de longo prazo, aí não é nesta publicação que você tem que se basear, mas sim na mensal. Se eu tratar desse ativo lá. Baixas semanais um pouco menos. Notem que a Sabesp, que foi a maior alta da semana anterior, foi a maior baixa da semana. Neste contexto aqui, não a maior baixa de todas. Mas dentro dos ativos que a gente pegou aqui, o número que a gente pegou. Vamos ver o que aconteceu então. Dias Branco tem uma tendência recente de baixa, né? Uma queda muito forte, uma correção, queda, crocodilo para baixo, mordida para baixo. O Maximus dando uma recuperadinha, mas ainda deve ir para baixo. Eu esperaria ela vir por aqui, bater aqui no mínimo no respingo, de preferência na boca do crocodilo, para poder entrar vendido. Mas eu não entraria nesse ativo, não. Ele está muito muito lateral no contexto geral. Tá? Eu não é o ativo que eu operaria. Tá? CBA, difícil ver a CBA, né? Mas ela teve um movimento forte semana passada. Essa semana foi um movimento lateralizado, mas ainda assim, né, ficou entre as quedas mais expressivas da bolsa. Crocodilo para baixo, mordida do crocodilo para baixo, o Maximus subindo, porque ainda tem uma micro tendência de alta aqui, mas daqui a pouco ele deve virar, tá? Ainda tem uma intensidade de deslocamento forte para cima. Ele sobe ainda mais um pouco, deve encontrar uma resistência e aí cair. Seria para operação vendida quando isso acontecer, né? Observando aí durante a semana. Mas eu não operaria, eu ficaria de fora. Não é um ativo muito bom para operar. Usando esse ativo bom, esse é um ativo bacana, lateralizado, bastante lateralizado no contexto geral. O crocodilo está virando para baixo. A mordida está realmente pegando força para baixo. E o Maximus está para cima, mas depois de um movimento de baixa que pode ser retomado. Tá? Não acredito que ele vá virar para cima do zero, não. Mas está lateralizado. Eu ficaria de fora nesse momento, mas é um ativo bom para se operar e provavelmente vai dar uma operação vendida aqui. Provavelmente. Mas tem que acompanhar. Certo? TIM. Não gosto de operar TIM. Movimento geral bem lateralizado. Movimento aqui muito parado. E eu aconselharia ficar de fora. Apesar de ter tido uma alta significativa, seria para operar vendido. Mas não tem um contexto bacana para operar. Não. E a Sabesp, que eu falei, né? Ela tinha tido uma alta
expressiva na semana passada, ela lateralizou, apenas lateralizou. Olha como a gente tem que saber ler o mercado. Ela apenas lateralizou, fechou mais baixo do que abriu a semana. Então ela teve uma baixa. Mas depois de uma esticada, é natural que tenha a realização de lucro. E eu falei semana passada que ela deveria lateralizar para depois continuar subindo. Ela precisava disso. Realização de lucro. Mas é uma realização de lucro que não movimentou de forma significativa o preço para baixo. Isso daqui é força. Força, a mordida do crocodilo ainda indicando alta. O Maximus está com uma força, uma intensidade de deslocamento forte para baixo. Ele pode corrigir mais, mas daqui a pouco vai entrar no momento de compra novamente. Tá? Eu compraria perto dos dentes do crocodilo. Tá? Depois que ela fez esse movimento mais forte, eu compraria perto. Deixaria uma ordem ali nos dentes do crocodilo para entrar comprado, se eu fosse operar esse ativo. Ok? Acho que esse é o último, né? Exatamente. É o último, vamos voltar lá para o meio. Então, esses são os ativos que avaliamos, os que tiveram as maiores altas e as maiores baixas da bolsa essa semana. Não foi um movimento expressivo, não foi mesmo. Então, vários ativos aqui a gente acabou passando bem rápido porque não ofereciam boas condições. Conto com você para continuar nos assistindo e nos ajude a divulgar o canal. Eu estou precisando realmente aumentar o número de pessoas aí que nos assiste. Eu conto com a colaboração de vocês. Tá bom? Obrigado e até a próxima.